Bom, gente, então, bom dia. A nossa aula hoje é uma aula sobre prótese parcial removível provisória. Então, a parte da PPR convencional nós já finalizamos. Já conversamos sobre o passo a passo para que a gente faça a prótese parcial removível do nosso paciente, para que a gente reabilite esse paciente desdentado parcial. Então, já passamos desde o exame clínico até todas as fases clínicas e laboratoriais da confecção e o dia da instalação e controle dessa prótese parcial removível do nosso paciente. Então, hoje, já que a gente já fechou essa parte da PPR convencional, nós vamos conversar um pouquinho sobre um outro tipo de prótese, que é a PPR provisória. Então, como a gente pode ver aqui na imagem, a PPR provisória, ela é uma prótese indicada também para os pacientes desdentados parciais, mas que ela vai ser uma prótese mais simplificada. Então, ela tem apenas a porção acrílica e a gente vê aqui um prolongamentozinho, que é um fio ortodôntico preso na porção acrílica, para funcionar como se fosse o grampo da PPR. Então, é uma prótese que ela não tem a base metálica, ela não tem a armação metálica. É uma prótese para pacientes desdentados parciais, mas uma prótese simplificada. Aí a gente vai ver em que situações ela é indicada, como é a confecção dessa prótese, em que momentos a gente deve utilizar ela. Então, como a gente pode ver aqui na imagem, uma prótese toda em acrílico. Ela tem a porção gengival rosa e a porção dos elementos dentais que vão substituir aqueles elementos que estão ausentes. E ela não tem armação metálica, ela não tem aquela base metálica. Ela encaixa na área do palato ou na área próxima à região sublingual, se for uma prótese inferior, e ela encaixa também na região onde ficaria a cela, que seria a área correspondente ao espaço protético, que seria a área que nós vamos reabilitar, devolver os elementos dentais para o paciente. E como ela não tem armação metálica, pode ser colocado esse grampo de fio de orto no momento da acrilização e ele fica preso aqui por dentro do acrílico para auxiliar na retenção dessa prótese. E como ela não tem essa base metálica, ela é uma prótese mais frágil, né? Mas por outro lado é uma prótese mais em conta para o nosso paciente também. Então, em que situações nós vamos indicar o uso dessa PPR provisória? Em situações em que nós precisamos aumentar a dimensão vertical de oclusão do nosso paciente, ajustar a oclusão do paciente e fazer com que esse paciente passe por uma fase de adaptação para que a gente tenha um planejamento melhor desse paciente. Por exemplo, quando a gente observa aqui nessa imagem, onde eu estou tocando com a seta, nós temos um paciente que entrou em colapso oclusal, ele perdeu a estabilidade oclusal. Então, é um paciente que perdeu os dentes posteriores e, com isso, ele começou a ter um desgaste na região dos dentes anteriores, porque os dentes anteriores começaram a sofrer uma sobrecarga devido a essa perda, começaram a receber esforços que eles não são preparados para receber e começaram a fraturar ou a sofrer desgaste. E aí, com isso, a mordida do paciente foi se readaptando, foi se reorganizando de uma forma instável. Então, a gente tem aqui um paciente que perdeu a altura da mordida. A mordida dele ficou uma mordida mais profunda porque ele perdeu contenção posterior, ele perdeu estabilidade na região posterior e os dentes da região anterior começaram a desgastar. Então, por exemplo, se nós formos reabilitar esse paciente com uma PPR na área desdentada dele, aqui na região posterior, no modelo inferior, a gente tem espaço para colocar um dente aqui? Não. O dente do arco superior está invadindo o nosso espaço protético aqui e nós não temos espaço para colocar um dente de uma PPR aqui embaixo. Da mesma forma que os dentes aqui da região anterior, meu paciente está mordendo bem em cima. Eu não tenho como reabilitar esses dentes da região anterior. Seja fazendo uma restauração com resina composta ou fazendo um tratamento de canal para posteriormente colocar um pino e uma coroa. Então, eu não tenho espaço também para reabilitar o meu paciente aqui na frente.
E tudo isso aconteceu porque o meu paciente entrou em colapso oclusal, ele perdeu a altura da mordida, ele perdeu a dimensão vertical de oclusão e eu não tenho espaço para reabilitar esse paciente. Então, antes de reabilitar esse paciente, antes de instalar as coroas, a prótese parcial removível, o que eu preciso fazer? Restabelecer a altura da mordida para que eu tenha espaço para poder fazer essa reabilitação. Então, de que maneira a gente vai devolver esse espaço? Montando o paciente articulador, devolvendo ele para a posição de relação cêntrica, certo? Então, a gente vai aumentar a altura da mordida, ou seja, devolver a dimensão vertical de oclusão e montar esse paciente na posição de relação cêntrica no articulador. Por que eu preciso montar ele em relação cêntrica? Se eu monto esse paciente máxima intercuspidação habitual, ou seja, como está a mordida dele, eu continuo com essa perda da altura da mordida, eu continuo nessa mesma posição que eu vejo na primeira imagem. Se eu levo meu paciente para a relação cêntrica, que é uma posição que independe dos contatos dentais, eu consigo voltar a ter a minha dimensão vertical de oclusão recuperada para ter altura e para ter espaço para reabilitar esse paciente. Então, agora aqui na segunda imagem, eu vejo meu paciente montado em articulador e agora eu tenho espaço suficiente para colocar, instalar a PPR do meu paciente aqui na região posterior e aqui na região anterior eu tenho espaço para reconstruir esses dentes que foram desgastados. Então, essa PPR provisória, ela vai servir como meio diagnóstico. A gente sabe que montar no articulador, que encontrar posição de relação cêntrica e que devolver dimensão vertical de oclusão não são tarefas simples. A gente viu muito bem na aula de montagem em articulador que é difícil a gente montar em articulador, é difícil a gente construir um plano de cera e ter certeza que aquela é a posição perfeita para o nosso paciente. Então, a prótese parcial removível provisória, ela vai servir também como um meio diagnóstico. Eu vou ter a oportunidade de colocar uma PPR provisória aqui nessa região inferior e ter a oportunidade de reabilitar essa região superior colocando primeiro os provisórios, para em seguida, com esse meu paciente estável, com a dimensão vertical de oclusão recuperada, com o meu paciente tendo os contatos oclusais estáveis, eu posso avaliar esse paciente durante aproximadamente 6 meses e dizer, não, meu paciente não teve nenhuma disfunção temporomandibular, não desenvolveu nenhuma dor na articulação, não teve nenhum desconforto muscular nessa região. Então, essa posição está realmente adequada para reabilitar o meu paciente. E aí, na reabilitação dele definitiva, com a PPR convencional e as coroas aqui na região anterior, nós vamos poder seguir a posição, seguir essa montagem de dentes que foi planejada aqui na PPR provisória. Então, a ideia dessa PPR provisória é que a gente consiga estabilizar o nosso paciente e que a gente tenha um meio diagnóstico para o planejamento da nossa prótese definitiva ser um planejamento seguro. E como é que eu vou identificar que o meu paciente tem perda de dimensão vertical de oclusão e que ele precisa passar por essa etapa de PPR provisória? Então, aqui a gente vê as características, os sinais e sintomas que apresentam um paciente que tem perda de dimensão vertical de oclusão. Então, esse paciente, como a gente viu aqui na imagem anterior, ele fica com a mordida mais profunda. E a gente vai observar também nesse paciente uma desproporção nos terços faciais. A gente sabe, e a gente viu também lá na nossa aula de montagem articulador, que uma das técnicas que a gente usa para recuperar a dimensão vertical de oclusão é a proporção dos terços da face. Então, se esses terços da face não estão proporcionais, se o meu terço inferior está diminuído, eu já sei que o meu paciente tem perda de dimensão vertical. O vermelho do lábio superior fica pouco evidente e o lábio inferior fica invertido. Como o meu paciente tende a projetar o queixo para frente, ele fica com um aspecto de paciente de classe 3, com o queixo para frente e o lábio inferior invertido.
Os sulcos nasolabiais também ficam mais demarcados, ficam mais profundos, já que o nosso paciente perde sustentação de tecido mole, certo? Então, ele perde o suporte adequado nessa região e, com isso, os sulcos nasolabiais ficam mais profundos, ficam mais evidentes. O paciente fica também com um perfil côncavo, que é esse perfil característico de um paciente classe 3. A gente vê aqui na imagem, ó, um perfil mais côncavo. O espaço funcional de fala, que é o espaço funcional livre, que a gente chama, também fica diminuído. E o paciente pode vir a desenvolver o que a gente chama de quelite angular. Como o paciente está com essa dimensão diminuída, ele tende a acumular saliva aqui na comissura labial, né, no canto da boca. E aí, nessa região, ele pode desenvolver um processo infeccioso inflamatório chamado quelite angular, né, devido a essa perda de dimensão vertical que faz acontecer esse acúmulo de saliva nessa região. Então, quando a gente observar que o nosso paciente tem essa perda de dimensão vertical de oclusão, nós vamos observar essas características e é nessas situações que nós vamos indicar essa prótese parcial removível provisória como meio de estabilizar o nosso paciente para fechar o diagnóstico da altura da mordida desse paciente. E como a gente viu também, o paciente ele vai sofrer com essa perda de dimensão vertical de oclusão os desgastes dentários. Os dentes da região anterior, devido a essa perda de altura da mordida, acabam sofrendo esse desgaste. Esse desgaste pode acontecer por diversas causas. Pode ser por erosão ou abrasão, né, que a perda, a abrasão é o atrito mecânico e a erosão é por meios químicos. Por exemplo, um paciente que tem o hábito de chupar limão todo dia, ou um paciente que tem refluxo gástrico, e a gente sabe que esse refluxo ele é ácido também, pode levar ao desgaste da estrutura dental desse paciente. Anomalias congênitas de forma ou anodontia, em que o paciente tem um microdente ou aquele dente realmente não formou, e isso deixa a mordida do paciente instável, deixando essa mordida mais profunda, perdendo dimensão vertical de oclusão. Parafunção e bruxismo. O paciente que tem bruxismo e ele não tem um controle, ele não tem um tratamento com o dentista para usar as placas miorrelaxantes que vão servir como meio de proteção para os elementos dentais, ele pode sim começar a desgastar esses elementos a ponto de ter uma perda de dimensão vertical de oclusão. Ou também com a parafunção, um paciente que tem hábito de roer alguma coisa, de morder gelo e vai sofrendo desgaste devido a esses hábitos deletérios. E como a gente já conversou, a principal causa que é a perda de suporte posterior. Então, um paciente que ele perde os dentes da região posterior, perde contenção posterior e começa a desgastar os dentes da região anterior devido a essa instabilidade da mordida que começa a gerar sobrecarga de força nos dentes anteriores e o consequente desgaste nessa região anterior. Então, a causa dos desgastes muitas vezes estão associadas a esses fatores e esse desgaste dental leva também à perda de dimensão vertical de oclusão. E esse desgaste ele vai levar o nosso paciente a muitas consequências, a muitas deficiências, né? Não só estéticas quanto funcionais. Então, o paciente, quando ele tem esse desgaste, no sorriso dele, ele quase não mostra os dentes anteriores. Os dentes ficam muito curtinhos e muitas vezes não aparecem no sorriso. Isso causa um aspecto mais envelhecido para o nosso paciente, né? Então, além dessa perda estética, o nosso paciente ele vai ter dificuldade mastigatória, desconforto para triturar os alimentos, desconforto pode ser gerado na articulação também. A gente sabe que a nossa mordida não está estável, a gente pode causar uma disfunção temporomandibular, pode ter desconforto na região muscular que está ao redor dessa região da boca, instabilidade oclusal, o paciente vai perder as guias, ele não tem mais os contatos para guiar essa mordida, ele vai perder a guia anterior, já que os dentes anteriores estão desgastados. Em lateralidade, ele pode perder a guia canina também.
A mandíbula tende a girar um pouquinho para frente, então ele perde a posição de relação cêntrica. Então é um paciente que ele perde toda a estabilidade oclusal dele, perdendo junto à altura da mordida, que seria a dimensão vertical de oclusão. Tá? E o contrário pode ser verdadeiro também. A gente pode ter um aumento da dimensão vertical de oclusão. Por exemplo, se o paciente tem um dente que está destruído, ou seja, o dente desceu, o dente saiu do alvéolo, então a gente tem um aumento da dimensão vertical de oclusão. E aí, nesses casos, o ideal já não é mais a PPR provisória. O ideal é que o paciente passe pela ortodontia para levar esse dente novamente para a posição original dele, e aí sim, posteriormente, a gente faça a reabilitação desse paciente com a prótese parcial removível. Tá? E essa prótese parcial removível provisória, nós temos ela de dois tipos. Nós temos a prótese do tipo overlay e a PPR provisória, que é aquela que eu já mostrei a imagem lá no começo da aula. Tá? Então, o que essas duas próteses têm em comum? As duas são próteses provisórias, ou seja, próteses temporárias, para que a gente possa planejar a reabilitação definitiva do nosso paciente. São próteses removíveis, ou seja, são próteses de encaixe, que o paciente, a gente precisa ensinar para ele como colocar e como remover essa prótese, ensinar esse paciente a remover a prótese para higienizar. São próteses que vão substituir os elementos ausentes, ou seja, pacientes desdentados parciais, que vão ter essa área do espaço protético reabilitada com essa prótese provisória. E as duas próteses restabelecem a dimensão vertical de oclusão, ou seja, devolvem a altura da mordida para funcionar como um meio diagnóstico para a nossa reabilitação definitiva. Mas então, qual é a diferença entre esses dois tipos de prótese? Né? Vamos relembrar aqui o perfil do nosso paciente primeiro. É um paciente que ele tem ausência na região posterior e essa ausência teve como consequência o desgaste da região anterior. Então, a PPR provisória, que é aquela que a gente viu lá no começo da aula, ela vai apenas reabilitar a área da ausência, a área do espaço protético. Então, é uma prótese de encaixe que vai ter apenas aquele fiozinho de orto para auxiliar na retenção e vai preencher essa área aqui das ausências. E a região dos dentes desgastados vão ficar, com a devolução da altura da mordida, a gente vai ter espaço para restaurar esses dentes da frente. E aí o profissional vai decidir qual é a melhor conduta para aquele paciente, dependendo do desgaste do dente. Vou restaurar com resina composta, vou fazer um laminado cerâmico, vou fazer uma coroa total. Enfim, dependendo do caso do paciente, vai ser decidido de que forma recuperar o desgaste desses dentes aqui da frente. A overlay já é um pouquinho diferente. Ela vai preencher tanto a área posterior de ausência dos elementos dentais, quanto o desgaste que os dentes da frente, da região anterior, sofreram. Então, vamos imaginar aqui, olha, nesse exemplo da segunda imagem. Na região superior, eu tenho dentes aqui atrás, e aqui na frente a minha prótese provisória na fase de prova dos dentes, com os dentes montados em cera, a prótese provisória preenchendo a área das ausências. E na região inferior, embaixo, eu tenho aqui atrás a prótese do tipo overlay preenchendo a área das ausências, e aqui na frente ela está encerando. Vocês conseguem ver essa cera vermelha que está na borda dos dentes? Ela está encerando a área que sofreu desgaste, a área de desgaste dental. Então, é uma prótese que ela vai recuperar tanto a área desdentada, quanto a área dentada que sofreu desgaste. Então, quando a gente encaixa ela em bloco, como é que ela fica? Olha essa prótese finalizada. Aqui em cima, a PPR provisória, devolvendo os dentes da área que nós temos ausência, e na região inferior, ela devolve a área da ausência, e aqui em cima, ó, ela fica posicionada na incisal dos elementos dentais, devolvendo também a área que foi desgastada. Então, essa aqui seria a prótese tipo overlay, tá? E a gente observa essa mesma prótese aqui, ó. A gente tem a overlay aqui no caso dessa primeira imagem aqui desse paciente.
o paciente com os desgastes, sem a prótese, e o paciente com a prótese em posição. Então, a prótese preencheu aqui atrás, com a sua porção acrílica, a região desdentada, e aqui na área dos dentes ela fica sobre os dentes, devolvendo também a altura, né, dessa mordida por meio da reconstrução dos dentes que foram desgastados. Então, nós temos dois tipos de prótese aqui provisória. A provisória convencional e a do tipo overlay, que vai também preencher a área de desgaste dental. Tá? Mas vamos focar aqui na prótese provisória convencional. Qual seria a indicação delas? A gente vai indicar essa prótese no caso dos nossos pacientes que perderam dimensão vertical de oclusão, para que a gente possa restabelecer a altura dessa mordida e dar estabilidade oclusal para esse paciente. Com isso, nós vamos estar devolvendo o que para o nosso paciente também? Conforto, funcionalidade mastigatória, estética. Vamos devolver a guia anterior. Imagine um paciente que tem desgaste em todos esses dentes aqui. Ele não tem mais guia anterior. Os dentes dele anteriores estavam todos desgastados. Então, a gente devolvendo, né, a altura dessa mordida e recuperando esses dentes desgastados, nós vamos estar devolvendo para o nosso paciente a guia anterior e a guia de lateralidade também. E para isso, nós vamos montar o paciente articulador em posição de relação cêntrica para poder fazer a montagem dos dentes dessa prótese, respeitando a altura dessa mordida, certo? E aí essa prótese vai funcionar para avaliar a dimensão vertical de oclusão que foi instituída para esse paciente, para que no tratamento definitivo a gente já tenha essa dimensão muito bem estabelecida. Tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a técnica de confecção dessa prótese. Qual é o passo a passo dessa prótese? A gente já viu o passo a passo da nossa prótese parcial removível convencional, que a gente fazia a moldagem, o delineamento, o preparo de boca, a nova moldagem com esse paciente preparado, para montar no paciente articulador, montar os dentes e poder entregar essa prótese acrilizada para o nosso paciente. Aqui, essas etapas, elas são semelhantes, mas elas são muito mais simplificadas. Por quê? Aqui nós não temos armação metálica, então a gente não vai ter a fase de delineamento. Eu não preciso planejar a armação metálica, já que a gente não vai ter ela. E se eu não tenho a armação metálica, eu não preciso fazer a fase de preparo de boca, eu não preciso fazer o desgaste do plano guia, eu não preciso fazer o desgaste dos nichos para receber essa prótese. Por quê? Eu não vou ter armação metálica, então a nossa prótese ela vai ser muito mais simplificada. Então, quais são as etapas dessa técnica de confecção? Inicialmente, nós vamos fazer o exame clínico para identificar que esse paciente ele tem realmente a perda de dimensão vertical e que a gente precisa construir essa PPR provisória para ele. Em seguida, nós vamos fazer a moldagem e os registros para montar esse paciente articulador. Então, nós vamos fazer o registro da dimensão vertical e o registro da posição de relação cêntrica com os roletes de cera, igual nós aprendemos na aula de montagem articulador. Com esse paciente montado em articulador, montagem dos dentes feita pelo laboratório de prótese, prova dos dentes em boca, acrilização mais o acabamento para que a gente possa fazer a instalação dessa PPR provisória no nosso paciente, seguida do controle, que vai durar aproximadamente 6 meses, para que a gente possa fazer de fato a reabilitação definitiva após esses 6 meses. Tá? Então, a gente vê aqui exatamente isso nessa imagem. Aqui o paciente, a imagem clínica inicial dele, com a perda de dimensão vertical, o modelo de gesso construído desse paciente. Olha a mordida dele. A gente tem nada de espaço aqui na região superior para fazer a prótese superior dele. Olha como o dente aqui embaixo já encosta praticamente na gengiva. Zero espaço para prótese superior dele. E aí, então, montamos esse paciente em articulador, devolvendo essa altura da mordida.
Paciente montado, a gente conseguiu montar os dentes, e olha só, devolvendo direitinho a altura da mordida e conseguindo proporcionar uma oclusão adequada para esse paciente. E aí, depois da prova dessa prótese, essa prótese é acrilizada, finalizada, pronta para entregar para o paciente. E a gente vê aqui o paciente com a prótese instalada e essa dimensão vertical e a estabilidade oclusal do nosso paciente recuperado. Tá? Então, a gente vai ver rapidinho aqui essa sequência do passo a passo. Então, a nossa moldagem vai ser feita com alginato e moldeira de estoque, né? Seria a moldeira metálica perfurada. Vamos individualizar essa moldeira igual nós fazemos na prótese convencional, colocar a cera na borda da moldeira, a cera nas áreas onde a gente tem as áreas desdentadas para que a nossa moldagem fique o mais fiel possível. Obtido o nosso modelo, né, já é um modelo de trabalho direto, que a gente não vai dividir em modelo de estudo e modelo de trabalho, porque a gente não tem a fase de delineamento e preparo de boca. Então, esse nosso primeiro modelo obtido já é, de fato, o nosso modelo de trabalho. Tá? Então, a gente vai construir, em cima desse modelo de trabalho, o plano de orientação. O que é um plano de orientação? É a base de prova com um rolete de cera. Tá? Então, a base de prova é essa porção acrílica aqui, que vai ter um prolongamento em todos os nossos espaços protéticos, como se fosse a cela desse espaço protético. E em cima dessas regiões desdentadas, nós vamos ter o rolete de cera, o plano de cera, que é o que vai nos auxiliar na devolução dessa altura da mordida e na montagem em articulador. Nós já vimos lá na nossa aula também de montagem articulador que nós temos alguns métodos para restabelecer a dimensão vertical de oclusão. Então, quais seriam esses métodos? O método mais utilizado é o método métrico, que é um método que vai ter seu embasamento nas proporções faciais. A gente vai observar essa proporção com o compasso de Willis, que é esse compasso que a gente vê aqui na imagem. Então, a proporção facial que ele determina é que a distância que vai da base do nariz até a base do mento, como a gente vê aqui na imagem, tem que ser igual à distância que vai da comissura do olho até a comissura da boca. Então, a gente vai ter a proporção desses 2/3 faciais. E a gente vai colocar os 2 planos de orientação em boca no nosso paciente. E aí vamos checar. Meu paciente, quando eu devolvo a altura da mordida dele, por meio desses planos de cera, ele está com esses terços proporcionais? Não. O meu terço inferior está maior do que esse outro terço. Então, eu preciso diminuir essa altura, eu preciso desgastar essa cera para que eu tenha proporção. Não, eu coloco aqui o meu compasso e essa região inferior está muito menor. Então, eu preciso o quê? Aumentar a altura. Eu preciso acrescentar cera até que o meu paciente tenha essa proporção. Então, a gente vai fazendo esse jogo de acrescentar ou diminuir cera até que esses 2/3 estejam iguais, até que esses 2/3 estejam proporcionais. Quando eles estiverem proporcionais, significa que eu restabeleci a dimensão vertical de oclusão do meu paciente. Outro método que nós temos é o método fisiológico. No método fisiológico, nós vamos ter a dimensão vertical de oclusão calculada a partir da posição fisiológica de repouso. Como é essa posição fisiológica de repouso? Ela é conhecida também como posição postural de repouso. Então, eu vou colocar o meu paciente sentado na cadeira odontológica, na posição vertical, e pedir para esse meu paciente ficar relaxado ali em repouso, sem morder, sem encostar os dentes, para ele ficar em repouso. Quando o meu paciente está nessa posição, ele está na sua posição de dimensão vertical. E qual é a diferença da dimensão vertical para a dimensão vertical de oclusão? A dimensão vertical é quando o meu paciente está aqui em repouso. E a dimensão vertical de oclusão, como o próprio nome já diz, oclusão, ocluir, é quando ele está com todos os dentes em contato. Tá? E a diferença de espaço entre elas é o que a gente chama de espaço funcional livre, que tem 3 milímetros. Tá? Então, quando o meu paciente
fecha da dimensão vertical para a dimensão vertical de oclusão, ele vai estar diminuindo esses 3 milímetros, que é o espaço funcional livre. Então, a gente vai pedir para o nosso paciente ficar nessa posição postural de repouso e, quando ele está nessa posição, que a gente está com os roletes de cera se tocando, se a gente diminui 3 milímetros nesse rolete, nós vamos ter o que agora? A nossa dimensão vertical de oclusão. Então, a gente coloca o nosso paciente em dimensão vertical de oclusão, com os roletes em posição, se tocando, e faz 2 pontos com uma caneta aqui no nosso paciente. Um ponto aqui na região superior, um ponto na região inferior. E aí eu vou medir essa distância. Medir essa distância, eu vou removendo na cera aos pouquinhos até eu diminuir 3 milímetros dessa distância. Que significa o quê? Que eu alcancei a minha dimensão vertical de oclusão. Além desses 2 métodos, do método métrico, que é o mais utilizado, e do método fisiológico, nós temos também o método estético e o fonético, que são métodos apenas complementares. O método estético, ele se baseia na aparência facial do nosso paciente. Então, a gente pode dar um espelho de rosto para esse paciente se ver e ver se ele acha que ele está com a face em harmonia, se essa face está proporcional, e podemos bater fotos do nosso paciente para analisar também. Mas ele é um método que depende muito da experiência do profissional. Ele não tem nenhuma medida exata, então é difícil a gente, pelo método estético, conseguir só com ele estabelecer a nossa dimensão vertical de oclusão. Então ele é um método apenas complementar para a gente ver se o nosso método métrico ficou legal. Temos também o método fonético, que é um método complementar. Ele vai observar o nosso paciente quando ele está falando, quando ele está pronunciando sons que a gente chama de sibilantes, que são palavras com SS. Mississippi, massinha, 66. E a gente pede para que o paciente pronuncie essas palavras para observar se durante a pronúncia o nosso paciente está tendo algum contato de dente, se ele está tendo algum contato nessa cera, para que a gente tenha o espaço funcional livre, que é o espaço funcional de fala, liberado para o nosso paciente falar sem nenhuma interferência. Então, é um método apenas complementar também. E a combinação de métodos, que nada mais é do que utilizar um desses 2 métodos, métrico ou fisiológico, para estabelecer essa dimensão vertical de oclusão e complementar, combinar com o método estético e fonético para ver se essa dimensão vertical de oclusão que a gente estabeleceu está realmente adequada para o nosso paciente. Então, estabelecida a dimensão vertical de oclusão, que é a altura da mordida, ou seja, a altura desse rolete de cera, nós vamos passar para registro da nossa relação cêntrica, que seria um registro na posição horizontal. Então, já registramos na vertical, já registramos a altura da mordida, agora nós vamos registrar essa mordida no sentido horizontal, que seria o registro da relação cêntrica. Nesses casos de PPR provisória, são pacientes complexos, são pacientes que perderam a estabilidade oclusal. Então, nós nunca vamos montar eles em máxima interfidação habitual. Nós sempre vamos montar eles na posição de relação cêntrica. Então, nós temos alguns métodos para também fazer esse registro da relação cêntrica. O primeiro método seria um método mecânico, que é um método que utiliza os dispositivos para deixar o nosso paciente em desoclusão e desprogramar neuromuscularmente esse paciente. Então, a gente pode usar 2 dispositivos. O JIG, que vocês já conhecem muito bem lá da disciplina de oclusão, e o Leaf Gauge. O Leaf Gauge é esse dispositivozinho que a gente vê aqui na segunda imagem. Ele é um dispositivo comercializado, a gente já compra essas tirinhas prontas, e ele vai ter a mesma ideia do JIG. A ideia do JIG é que a gente tenha um único ponto de apoio aqui na região anterior e todos os outros elementos estejam em desoclusão, estejam sem toque, E o princípio do Leaf Gauge é esse mesmo do JIG. Então, a gente vai colocando essas tirinhas aqui e acrescentando tirinhas até que o nosso paciente não tenha contato em nenhum elemento dental. E aí, vamos deixar o nosso paciente 10 minutinhos ali na cadeira, ou com o JIG ou com o Leaf Gauge,
para que a gente tenha essa desprogramação neuromuscular do nosso paciente. Passado esse período, esses 10 minutos, nós vamos ajudar a guiar o fechamento desse paciente, que já seria o método da manipulação. Então, com uma ou duas mãos, quando esse paciente, depois de desprogramado, for fechar, nós vamos guiar a mandíbula dele o mais posterior possível, que seria a posição de relação cêntrica. Mantendo, claro, esses roletes de cera, nosso plano de orientação estável em boca, para que ele não movimente no momento do nosso registro. Então, vocês lembram lá na disciplina de oclusão, que vocês colocavam o gig e depois colocavam a cera para esse paciente morder e registrar a mordida dele em relação cêntrica para poder fazer a montagem articulador. Aqui nós temos pacientes desdentados parciais. Então, se a gente colocar essa cera aqui, muitas vezes na área desdentada do nosso paciente, a gente não vai conseguir fazer esse registro. E a gente precisa estar registrando também com a altura da mordida já devolvida. Então, é por isso que a gente vai colocar o plano de cera, né, que é aquele planozinho que a gente construiu, esse aqui, para fazer esse registro da relação cêntrica. E um outro método que nós temos também é o método fisiológico, que ele não é muito utilizado. Por meio do levantamento de língua, a gente pede para o paciente colocar a língua no palato, né, no céu da boca, e fechar. Que quando o paciente está com esse posicionamento da língua, a mandíbula tende a retrair para a posição de relação cêntrica. Ou para que o paciente faça deglutição e no momento que ele fizer a deglutição, ele feche, e essa mandíbula também é levada no momento da deglutição para a sua posição mais posterior. Mas esse método fisiológico, e como ele depende muito da colaboração do nosso paciente, ele não é tão utilizado. Então, nós vamos mesclar o método mecânico com o gig ou lift gate, junto com o método da manipulação para guiar o fechamento desse paciente. E aí, com base nesses dois registros da dimensão vertical, né, da altura da mordida com rolete de cera e o registro da mordida em relação cêntrica, nós vamos poder montar o nosso paciente em articulador. Então, a gente sabe que o modelo superior do nosso paciente ele é montado por meio da tomada do arco facial, e a montagem do modelo inferior é feita através desse registro em cera. Então, aqui na primeira imagem, a gente vê o registro da DVO, o registro da altura da mordida. Então, a gente foi acrescentando e diminuindo cera aqui nessa altura, para que tivesse essa dimensão vertical de oclusão restabelecida, respeitando aquela proporção dos terços faciais, e em seguida, com essa dimensão vertical, ou seja, com a altura da mordida já restabelecida, fazer o registro da relação cêntrica. Então, o paciente ficou aqueles 10 minutinhos aqui com o nosso gig, e após essa desprogramação neuromuscular, esse paciente foi guiado para a posição de relação cêntrica, né, manipulando esse paciente durante esse fechamento. E aí, no momento que esse paciente fechou, ele mordeu aqui em cera, registrando essa posição, tá? Mas em alguns casos, o nosso paciente ele pode ser desdentado na região superior também. Então, a gente não vai ter esse registro da mordida, a impressão dos dentes na cera. A gente vai ter aqui o quê? Nessa região aqui, dente com cera, o dente vai registrar, vai fazer a impressão dele na cera, mas aqui atrás é cera com cera. Então, eu preciso ter uma forma de registrar, de unir essas duas ceras. E a gente faz igual vocês faziam lá na disciplina de prótese total. Lembra que lá só tinha rolete de cera? Então, a gente vai unir esses dois roletes de cera com um grampinho de grampeador. Então, o grampo, uma parte dele encaixa no inferior, outra parte encaixa no superior, de maneira que a gente consiga unir esses dois roletes para ter o registro maxilomandibular, né? O registro maxilomandibular da nossa posição de relação cêntrica. E aí, removemos esse registro da boca para que a gente possa fazer a montagem, de fato, no articulador. Então, aqui o nosso modelo superior já está montado por meio da tomada do arco facial, e nós vamos montar o modelo inferior. Então, a gente encaixa esses
registros de cera que nós removemos do paciente aqui no modelo superior que já está montado, e em seguida encaixamos aqui nele o nosso modelo inferior, igual vocês faziam lá na oclusão. E aí vamos unir esse modelo para que a expansão do gesso não mude, não desloque esse registro que nós tomamos. Então a gente une aqui esses modelos com palito de dente e a Godiva para que a gente tenha estabilidade com a nossa montagem articulador. E aí basta preencher com gesso aqui essa região, mantendo sempre o nosso pino do articulador tocando aqui na mesa do articulador. E aí temos esse paciente agora montado em articulador com os nossos planos de cera em posição, sem nenhum tipo de interferência. E aí agora podemos, enfim, montar os dentes dessa PPR provisória. Vamos montar esses dentes o mais estável possível, com contatos posteriores, para prevenir o colapso novamente, né, com o posicionamento correto desses dentes. Por quê? O que estava causando o colapso? Meu paciente perdeu os dentes aqui de trás, perdeu a altura da mordida e estava desgastando os dentes da frente. Então, eu preciso voltar a ter contato aqui atrás, né? Voltando a ter contatos aqui atrás, eu devolvo a altura da mordida e consigo reabilitar o meu paciente na região anterior também. Nós vimos também lá na aula de montagem articulador, né, montagem dos dentes, que nós temos diferentes tipos de oclusão. Nós temos a oclusão mutuamente protegida, que é aquela oclusão que você já conhece na aula de disciplina de oclusão, ou seja, meu paciente fez protrusão, desoclui todos os dentes de trás. Meu paciente fez lateralidade, vai ter toque na região de trabalho e sem toque na região de balanceio. Mas vocês viram na prótese total que existe também um tipo de oclusão chamada de bilateral balanceada, ou seja, balanceada dos dois lados. O meu paciente, quando ele arrasta para frente, ele tem que ter toque na frente e atrás. Quando ele arrasta para o lado, fazendo lateralidade, ele tem que ter toque dos dois lados também. Por quê? A minha prótese total ela é uma prótese única, então ela vai ter um efeito gandorra. Se eu toco de um lado, ela desloca do outro. Então, ela precisa ter sempre toque de todos os lados para ela ter estabilidade. E o nosso paciente aqui, da PPR provisória, é um paciente que tem perda posterior e que perdeu essa estabilidade. Então, provavelmente, o tipo de oclusão que eu tenho que instalar para ele, a gente já viu isso na aula de montagem articuladora e montagem de dente, é a oclusão do tipo bilateral balanceada, já que a gente geralmente na PPR provisória está diante desses casos mais complexos. Tá? E é nesse momento também, se a gente estiver trabalhando com uma prótese tipo overlay, que nós vamos fazer o enceramento para reconstruir os dentes da frente que foram desgastados. Lembra da overlay que a gente acabou de ver? Que ela vai também ter uma área dessa PPR provisória sobre os dentes desgastados para restabelecer aquela região. Então é nessa hora que a gente vai também inserar essa região da overlay e programar, se não for um overlay, se for uma PPR provisória convencional, programar através do enceramento ali também a nossa restauração de resina composta ou de coroa total, enfim, a maneira que a gente for reabilitar o paciente nessa região anterior. E finalizada essa montagem dos dentes, nós vamos fazer a ceroplastia, por lingual, por vestibular, né? Que é esse contorno da cera para deixar a gengiva do nosso paciente esteticamente agradável. A gengiva da prótese desse paciente, na verdade, esteticamente agradável. E aí podemos, enfim, fazer a prova dos dentes em boca no nosso paciente. E aí a prótese volta do laboratório com os dentes montados em cera, para que a gente juntamente, né, para que o cirurgião dentista juntamente com o paciente possa testar esses dentes em boca e aprovar essa montagem dos dentes. Então, a gente vai aprovar tanto a oclusão, ver se a oclusão realmente está com todos os contatos adequados, tanto em máxima hiperfixação, quanto quando esse paciente estiver fazendo os movimentos expulsivos, né, de protrusão, lateralidade, ver se esteticamente a cor dos dentes ficou agradável, o tamanho dos dentes ficou agradável, se o sorriso do paciente está correspondendo à expectativa estética dele, e se todos esses fatores estiverem
ok, estiverem positivos, nós podemos selecionar a cor da gengiva para mandar essa prótese para acrilização, né, para mandar para o laboratório finalizar essa prótese e, enfim, a gente poder entregar, instalar essa prótese em boca no nosso paciente. E aí essa prótese volta para o laboratório para acrilização, então o laboratório vai incluir essa prótese em múcula para substituir a cera por resina acrílica rosa, que seria a resina acrílica correspondente à cor da gengiva, e fazer o acabamento e polimento para que a gente possa entregar essa prótese para o paciente. E é nesse momento da acrilização também que o laboratório vai colocar aquele grampinho de fio de orto para auxiliar na retenção dessa prótese. Tá? Alguns laboratórios e alguns dentistas decidem também por fazer uma cela provisória. Aquele grampo de fio de orto ele é um grampo, claro, que muito mais frágil do que uma armação metálica. E aí a gente pode fazer o que a gente chama de cela provisória. A cela provisória ela tem só essa áreazinha aqui, ó, da cela, e um grampo que vem aqui e acopla na região vestibular do nosso paciente, como se fosse o braço de retenção da nossa PPR convencional. Então ela não vai ter aqui atrás a região de apoio, de braço de oposição, não vai ter conector maior, conector menor. É como se fosse uma celazinha provisória só nessa região mesmo, para que a gente possa auxiliar na retenção dessa PPR provisória. E alguns pacientes, como a gente viu também, uma das causas desse desgaste dos elementos dentais e consequente perda de dimensão vertical é o bruxismo. Então, se o nosso paciente ele tem bruxismo, a gente pode confeccionar também uma placa miorrelaxante que vai encaixar nessa prótese do paciente para que ele possa utilizar essa proteção para prevenir um novo desgaste, uma nova perda de dimensão vertical de oclusão, que a gente, juntamente com a nossa PPR provisória, já pode construir a placa miorrelaxante de bruxismo desse nosso paciente. Tá? Então, finalizada essa prótese, acrilizada essa prótese, nós vamos finalmente para a consulta de instalação, de entrega dessa PPR provisória para o nosso paciente. E assim como a gente viu na aula de instalação da PPR, nós vamos fazer todos os ajustes necessários. É claro que aqui são ajustes mais simples, porque eu só tenho porção acrílica, não tenho porção metálica. Então a gente vai ajustar as bordas dessa prótese, ver se não tem nenhuma borda cortante, nenhuma borda que está exercendo pressão excessiva na mucosa desse paciente, que esteja machucando. E observar também a oclusão, colocar o papel carbono, testar se o paciente está com contatos bilaterais, se no momento da protrusão, lateralidade, esse paciente está com os contatos realmente que foram planejados. Se essa prótese estiver com algum problema no assentamento final, e a gente vê que ela não está bem adaptada, ela não está chegando direito na região da mucosa do nosso paciente, a gente já pode planejar o reembasamento, caso seja necessário. E a gente já viu também que a gente tem dois tipos de reembasamento, o direto e o indireto. O direto seria feito no consultório mesmo, com a resina acrílica autopolimerizada, e o indireto seria a resina acrílica termopolimerizada, realizada no laboratório de prótese, certo? Mas é difícil, a gente moldou o nosso paciente, a gente teve uma moldagem criteriosa, fez todas as etapas de prova, então é muito difícil uma prótese que está nova, que a gente acabou de fazer, precisar realmente desse reembasamento na porção basal dessa prótese. Tá? E é nessa consulta também que nós vamos passar as orientações de uso e higiene para o nosso paciente. Vamos orientar esse paciente como é que ele deve remover a prótese, como é que ele faz para encaixar essa prótese, que tipos de materiais ele pode usar para higienizar essa prótese, orientar que ele tem sim que tirar essa prótese para higienizar tanto os elementos remanescentes, né, com fio dental, escovação, quanto higienizar essa prótese ou com sabão neutro ou com o próprio creme dental, utilizando sempre uma escova macia. Ele pode também utilizar a higienização química com esses produtos comercialmente disponíveis que ele facilmente vai encontrar em farmácia, como o Corega Tabs, que são aquelas pastilhas
efervescentes para a higienização da prótese e passar todas as orientações de controle também para o nosso paciente. Explicar para o paciente que essa é uma prótese, que ela é uma prótese provisória, tá? Que a gente vai fazer um acompanhamento de aproximadamente 6 meses com esse paciente para que a gente possa, ao final, fazer a nossa prótese definitiva. Então, muitas vezes o paciente ele já se sente estabilizado, ele já se sente confortável com essa prótese provisória e ele some do consultório. E é dever nosso explicar para o paciente que essa é uma fase, sim, de devolver para ele os contatos oclusais, é uma fase que ele vai ter mais conforto, mas que é uma fase provisória, que a gente precisa depois fazer a reabilitação definitiva. Então, a gente vai avaliar esse controle do paciente, quando ele retornar, como se comportou essa PPR provisória, como ficou o mecanismo neuromuscular, se ele se adaptou, se ele desenvolveu algum desconforto na região muscular ou na região temporomandibular, como foi a adaptação dele para que a gente evite problemas futuros na nossa reabilitação definitiva. Então, aqui a gente está fechando o diagnóstico da nossa dimensão vertical de oclusão para que a nossa dimensão vertical de oclusão da prótese definitiva ela seja segura, tá? Então, a gente vai observar se a gente precisa aumentar ou se a gente precisa diminuir essa dimensão, avaliar esse paciente periodicamente para que a gente tenha segurança na nossa reabilitação definitiva, tá? E como é que eu vou saber se essa dimensão está aumentada ou está diminuída? A dimensão vertical diminuída a gente já viu lá no começo da aula. Então, o paciente a gente sabe que ele vai ter um aumento do espaço funcional livre, hipotonicidade muscular pela perda de suporte, o paciente fica com um aspecto mais envelhecido devido a essa perda de suporte, com os sulcos nasolabiais e as rugas mais evidentes, alteração da estética pela projeção do mento, o paciente fica com aquele aspecto de paciente classe 3 com o mento projetado, pode desenvolver algum desconforto na região temporomandibular, a quelite angular, que a gente já conversou também no começo da aula. Então, quando o paciente tem a dimensão vertical diminuída, nós vamos observar todos esses fatores e saber que a gente precisa aumentar um pouquinho essa dimensão quando a gente for fazer a nossa prótese definitiva. E o contrário, a gente também precisa observar se o nosso paciente, de repente, não ficou com essa dimensão vertical aumentada, né? Se essa dimensão aqui não ficou muito grande. Então, o paciente, quando ele está com a dimensão aumentada, ele vai ter o espaço funcional livre diminuído, contatos prematuros, o paciente está com a mordida alta, ele mal fecha a boca, ele já toca logo os dentes, então ele não tem esse espaço funcional livre e os dentes têm contatos rápidos, contatos prematuros, favorecendo o apertamento, o trauma no tecido de suporte, porque se a prótese está alta, ela vai ficar pressionando o rebordo residual que está por baixo dela, né? Favorecendo a reabsorção mais rápida desse rebordo, dor e desconforto com essa prótese, sensibilidade nos próprios dentes, músculo, articulação que estão ao redor desse sistema estomatognático, problemas na fala, já que meu paciente não tem espaço funcional livre, provavelmente quando ele fala, esses dentes acabam se tocando e tendo interferência nessa fala. Desgaste precoce dos dentes da resina, desgaste precoce dessa prótese, já que essa prótese vai se tocar muito mais rápido. Tá? Então, esse meu paciente ele vai apresentar alterações tanto fisiológicas quanto estéticas, na mastigação, deglutição, na fonação, sensação de sorriso permanente, porque essa mordida está alta e meu paciente não consegue fechar a boca direito. Então, se o paciente estiver com a dimensão aumentada, nós vamos observar todos esses fatores na prótese provisória dele, para que a gente possa corrigir isso na prótese definitiva, diminuindo um pouquinho essa dimensão que foi planejada, tá? Então, essa aqui seria a importância da nossa PPR provisória. É um tratamento rápido, é um tratamento que tem um custo mais baixo, né, por ser uma prótese simplificada, por demandar menos etapas clínicas e laboratoriais, mas o nosso paciente, ele tem que estar ciente que é uma reabilitação provisória e que ela também tem a função de meio diagnóstico. Ela vai sim restabelecer as deficiências do nosso paciente, vai devolver para ele conforto na mastigação, vai devolver para ele um aspecto mais
mais jovial na face, esteticamente nosso paciente vai poder voltar a sorrir, mas ele precisa entender que é uma fase transitória, ele precisa entender que é uma prótese provisória e que depois de 6 meses a gente precisa sim retomar a reabilitação definitiva desse paciente. Tá? Então, a prótese provisória ela é uma prótese muito importante para que a gente possa planejar os casos complexos de prótese parcial removível. Tá? E é dever nosso explicar para o paciente que ele vai passar por essa fase, mas que depois ele precisa, apesar de ele estar ali se sentindo reabilitado, ele precisa seguir para a fase definitiva do tratamento. Alguma dúvida, gente? Tudo tranquilo? Bom, se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu vou encerrar aqui a nossa conexão. Semana que vem já é um laboratório só de reposição de atividades laboratoriais. Então, quem já finalizou a sua atividade laboratorial está liberado. E quem ainda tiver alguma atividade para repor, nós vamos semana que vem fazer só aula prática, tá? Então vai ser de 7h30 às 11 apenas aula prática. E na outra semana, se Deus quiser, a nossa prova para finalização do semestre. Tá? Então, se ninguém tiver nenhuma dúvida, vamos encerrar aqui a nossa conexão. Bom, aqui no chat não tem nenhuma pergunta, então vamos ficando por aqui. Até mais.